Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo, nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu tô aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que ultimamente, né, com a tecnologia da inteligência artificial, as pessoas estão criando vídeos, criando histórias e muitas coisas são fantasiosas. Infelizmente, existem youtubers americanos que eu tinha verdadeira paixão por assistir o canal deles, e hoje em dia a gente já está vendo que muitas histórias são todas inventadas, não existe verdade nenhuma. E infelizmente já tem youtuber brasileiro também fazendo isso, aquele copia e cola, né? Pega uma cópia de um caso americano e joga lá no Brasil, só que sem fazer pesquisa que o caso é falso. Então, quando vocês começarem a ver vídeos por aí, vocês vão perceber facilmente pelo seguinte: a capa dos vídeos desses casos falsos geralmente é sempre uma mulher linda, maravilhosa na capa e um homem divino. Só que dentro da história não tem datas, não tem nomes completos. Se tem o nome completo, não tem as datas. E se você joga no Google, não aparece nada. Então, claramente, você pode ver que dentro desses vídeos tem no máximo 2 ou 3 fotos. E claramente são modelos fotográficos. Então, infelizmente, agora virou uma coisa que eu fiquei tão decepcionada, eu já comecei a denunciar muitos canais aqui nos Estados Unidos, porque, sabe, a gente faz um trabalho tão justo dentro do que a gente acredita, né? Caso verdadeiro, tantas vítimas, a gente faz aqui para trazer, para elucidar alguns fatos, prevenir alguns crimes, alertar as pessoas, e aí vem um bando de youtuber tudo criando coisa falsa. Então aí você vê esses vídeos que aquela moça linda, novinha, maravilhosa com aquele rapaz, aí o tio que teve um caso com a sobrinha, a avó e o neto pegos juntos na cama. É nesse nível sempre os vídeos. É algo para chocar, pegar a atenção da pessoa, a pessoa fala, ops, deixa eu parar e ver esse vídeo. Só que se você joga no Google o nome daquelas pessoas, não existem esses casos. Infelizmente já tem youtuber brasileiro fazendo isso. Por quê? Porque eles pegam os casos dos youtubers americanos. Só que eles não se dão o trabalho de pesquisar, né? Eles jogam e fazem o caso. Vergonha, né? Que vergonha. É isso, eu tô dizendo isso para vocês tomarem cuidado com esses bandos de casos que vocês estão vendo por aí, que tem na capa aquela capa maravilhosa, como se fosse de uma modelo, aquele casal lindo, maravilhoso, e nada disso é verdade. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso, gente, aconteceu em 13 de outubro de 2005, no Texas, nos Estados Unidos. O casal Michael Lawrence e René Larzashek, vou chamá-lo de Mike, como ele era conhecido, o apelido dele. Eles tiveram 4 filhos, a Alissa e os gêmeos Kyle, Ryan e Malia. A Alissa, ela tinha cerca de 16 meses quando os gêmeos nasceram, em agosto de 2004. Então o casal decidiu contratar uma babá para os seus 3 filhos pequenos, ao invés de deixar em uma creche. Então, quando a Renê, né, a mãe dos gêmeos, voltou a trabalhar, eles entrevistaram uma jovem, Ada Beth Quadros Fernandes. Essa jovem nasceu em 1978 em Chimbote, no Peru. Ela começou a estudar direito no Peru e depois desistiu. E o casal gostou muito dela. Ela tinha uma personalidade, uma disposição doce, segundo ele, um bom senso de humor. O pai dela é um pediatra e a mãe é uma veterinária. Aí o casal entrevistou essa moça, o inglês dela era bom, e eles gostaram, e eles contrataram. E essa moça começou a morar na casa do casal. Ela se comprometeu a ficar com eles pelo menos 18 meses, e ela aceitou dizendo que esperava que pudesse ficar 5 anos. Então, o casal achou ali maravilhoso. Com o tempo, o casal a tratava como alguém da família. Ela tinha seu próprio quarto e um banheiro, na casa fazia as refeições junto com a família, mas nos finais de semana ela ia para a casa dos seus tios e ficava lá para passar o final de semana. A Renê admitiu que ela sempre foi uma pessoa muito cautelosa, meticulosa, e ela passou 2 semanas com a Ada antes dela retornar ao trabalho, após a licença maternidade. Ela disse que ela passou esse tempo explicando para a Ada as questões especialmente envolvendo os gêmeos, como pegar apenas uma criança de cada vez, anotar os medicamentos administrados para evitar dar a um gêmeo a mesma dose, dose dupla. Então, ela realmente fez o papel correto.
Na quinta-feira, 29 de setembro de 2005, a Ada disse ao casal que a sua tia e seu tio estavam indo embora e que eles estavam se mudando para a Alemanha e que ela iria com eles. Ela disse que tinha muita coisa a fazer para resolver esses assuntos pendentes antes que se mudasse. Aí o casal ficou arrasado, né? Porque tinha contratado, tinha entrevistado tanta gente e ela disse que se comprometeu a ficar no mínimo 18 meses, dizendo que ficaria até uns 5 anos, e de repente, em questão de meses, ela já quis ir embora. A Renê ficou surpresa ao saber da mudança, principalmente porque pediram para ela fazer um compromisso mínimo de 18 meses. O casal sempre pagava o salário dela nas sextas-feiras. No entanto, no dia seguinte, ao anúncio de que ela estava saída, a Renê disse à Ada que não iria pagá-la até segunda-feira, porque queria o final de semana para verificar se existia algum imposto pendente, algum imposto de renda da Ada que ela deveria pagar. Na segunda-feira ela ia ver isso e ela pagaria. A menina aceitou, tal, foi para casa dos tios, mas ela voltou porque ela ia terminar aquele mês trabalhando na casa. Aí naquele dia o Mike, pai das crianças, chegou em casa cedo, trabalho, descobriu que a Ada havia limpado o seu quarto. Uma vez em casa, a Renê perguntou a Ada o que estava acontecendo. A Ada disse que achava que a Renê não iria pagá-la novamente, embora a Ada tivesse dito que trabalharia até o final de outubro. A Renê garantiu para ela que não era esse o caso, imagina. A Ada concordou que ela ia ficar até o final do mês, mas que ela iria passar então daquele dia em diante todas as noites na casa do tio dela e da tia. Como eu falei, ela disse que ela estava se preparando para ir embora. E a Renê precisava entrevistar outras babás. Em 12 de outubro, ela recebeu uma ligação inesperada de uma candidata. A Renê concordou em fazer uma entrevista naquela noite. A Renê perguntou a Ada se ela poderia passar a noite e preparar um macarrão com queijo ali para as crianças, dizendo a ela que o Mike pegaria o jantar para os 3 adultos. A Ada concordou. Quando o Mike e a Renê chegaram em casa, as crianças estavam bem. Kylie parecia completamente normal, ele não era exigente, não tinha nenhuma marca no corpo, estava normal. A Ada não disse que tinha acontecido alguma coisa com o bebê durante o dia. Nenhum dos gêmeos ainda estava andando. Então o casal carregou os meninos para a sala de jogos, onde ficaram durante a entrevista. Mais tarde, o casal e os meninos pegaram os meninos nos braços e levaram eles para a cama. Na manhã do dia 13 de outubro, o Kylie acordou cedo e começou a chorar. Apesar de ter começado uma enxaqueca, porque a Renê tinha enxaqueca, ela tirou o Kylie do berço e o embalou. Ele rapidamente parou de chorar e voltou a dormir. O Mike pegou o Kylie e continuou a cuidar do bebê enquanto a Renê voltava para a cama. O Mike fez o café da manhã e, com a ajuda da Ada, vestiu as crianças. O Mike saiu por volta das 8h30, deixando a filha mais velha, Alissa, na creche e a caminho quando ele estava indo para o trabalho. A Renê se levantou por volta das 9h20, se preparou para ir para o trabalho. Ela deu uma olhada nos gêmeos antes de sair, deu um beijo de despedida neles. Ambos estavam bem, normais. O Kylie estava brincando, estava sorrindo. Mais tarde naquele dia, a Ada ligou para a Renê. Ela disse que o Kylie não estava respirando e que ela havia ligado para o serviço de emergência. A Ada disse a Renê que ela havia alimentado os meninos com espaguete e depois viu que quando eles tinham terminado, ela os colocou na sala de jogos. E quando ela voltou com o Ryan, ela percebeu que o Kylie tinha vomitado. E quando a Renê perguntou se havia algo que o Kylie poderia ter pego e colocado na boca que pudesse ter causado asfixia, ela repetidamente disse que não. A Ada não disse nada sobre o Kylie ter batido a cabeça ou ter caído, nada. A Renê então correu para casa. Eles foram informados de que o Kylie estava sendo transferido para o hospital infantil de helicóptero. A Renê deixou a babá com o Ryan e ela foi com o Mike para o hospital infantil, onde que eles viram o filho deles, o Kylie. Ele tinha hematomas em toda a sua cabeça, no braço esquerdo, no ombro esquerdo. Um neurocirurgião o encontrou e esse neurocirurgião começou a conversar com o casal, disse que o menino tinha uma lesão cerebral grave
e que ele não sobreviveria à cirurgia, que o tempo era essencial. Eles tinham que fazer algo para aliviar a pressão em seu cérebro. Depois de dar permissão para um procedimento pseudocirúrgico, o casal se encontrou com o Dr. Matthew Cox, um pediatra certificado em abuso infantil. Depois de falar com o Dr. Cox, a Renée ficou preocupada com o Ryan e pediu a uma amiga para buscá-lo. Nos 2 dias seguintes, o Kyle não melhorou. Quando os médicos confirmaram que o Kyle teve falecimento cerebral, a família o removeu do suporte de vida. Na manhã seguinte, a irmã da Renée mostrou ao casal o armário da cozinha, onde ficavam os escorredores de macarrão, as panelas, umas jarras de suco de laranja. O armário era usado com frequência, estava danificado. A Renée abriu o armário e viu uma fita adesiva por todo lugar, como camadas de fita adesiva para segurar a dobradiça da porta. E ela achou que aquilo estava muito estranho. A Renée disse que os armários tinham cerca de 4 anos e que nunca havia sido danificado. Ela contatou a polícia para informar sobre o armário estar quebrado. Será que o menino tinha batido a cabeça ali no armário e tal? O Mike também testemunhou que naquela manhã o menino estava um pouco congestionado, mas que ele estava bem na noite anterior, do dia 12 de outubro, e que na manhã do dia 13, ele disse que ele levantou e ele carregou o Kyle para o andar de baixo, ele fez o café da manhã, ele usou o armário onde estavam as panelas e a frigideira e ele disse que não tinha dano nenhum, não tinha nada quebrado naquela manhã. Como é que esse negócio estava quebrado agora? Tinha até fita segurando a dobradiça da porta. Segundo ele, naquele dia, o Kyle não exibiu nenhum comportamento incomum. Ele disse que deu um beijo de despedida nos meninos e quando saiu, o menino não tinha hematoma nenhum, estava normal. Janet Wood, ela era amiga do casal. A Renée ligou para ela do hospital e pediu que ela verificasse a Ada. E de acordo com a Janet, ela foi até a casa quando ela estava no hospital, estou voltando aqui um pouquinho, né? Quando ela foi lá para o hospital com o marido, a Ada ficou com uma das crianças, mas ela pediu para a amiga dela ir lá. E a amiga dela disse que achou estranho algo. Ela disse que o Kyle simplesmente desmaiou e caiu. Ela não tinha dito nada disso para os pais da criança. A Ada disse que fez uns procedimentos de emergências e funcionou. Então disse a Janet que o cérebro do Kyle não estava totalmente desenvolvido. A Janet achou aquilo estranho, que a Ada nunca contou para a Renée e para o marido dela isso que ela está contando agora para ela. Depois de ficar por cerca de 1 hora, a Janet saiu para buscar o filho dela na escola. Foi aí quando a Ada ligou para a Janet e perguntou: o que está acontecendo? A Janet decidiu retornar para a casa do casal. Ela disse que a Ada abriu a porta no momento que um carro da polícia passou. Ela então caiu no chão, a moça, e começou a gritar: não, 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 não. Ela disse que ela estava sem entender nada. Começou a dizer que ela nunca machucaria o Kyle. Aí a mulher falou: não, gente, tem uma coisa errada aqui com essa moça, o que é isso? A polícia só estava passando na frente da casa, a polícia não estava indo na casa, a criança estava internada, estava viva. Ninguém sabia de nada ainda que tinha acontecido. Pouco depois, quando tudo isso já chegou nos ouvidos da polícia, né? 2 policiais foram enviadas para conversar com a Ada. Quando chegaram na casa do casal, eles começaram a verificar tudo, para saber se tinha alguma coisa que tinha acontecido ali que eles não estavam entendendo. Quando se aproximaram da casa, a porta da frente estava ligeiramente aberta e eles ouviram a Ada chorando e gritando. Depois que a Ada se acalmou, os policiais perguntaram o que aconteceu. Ela disse que o Kyle estava agindo normalmente e até comeu seu espaguete, mas depois que ela tentou fazer ele arrotar, ele vomitou. A Ada disse que primeiro ligou para a emergência e depois tentou remover qualquer comida ou vômito da sua boca. O colocou em um travesseiro e administrou primeiros socorros. Ela disse que pode ter arranhado a boca do Kyle ao limpar sua boca, porque ele sangrou
pela boca. Ela disse aos policiais que colocou o Kyle no travesseiro porque ela não queria machucá-lo mais. Preste atenção nisso. A história parecia inconsistente com os ferimentos do Kyle. Então os policiais continuaram fazendo perguntas para Ada. Enquanto a entrevistada ali, né, a Ada, chorava incessantemente. E aí ela muda a história. Ela disse que o Kyle bateu a cabeça no batente da porta ao entrar na sala de jogos. Primeiro, o menino não tinha acontecido nada. Tinha simplesmente vomitado para a mãe. Depois, para a amiga, o menino caiu e desmaiou. Agora o menino já bateu a cabeça. Vocês vão vendo, a história dela vai mudando. As investigadoras disseram que os ferimentos do Kyle não eram consistentes com uma pequena pancada na cabeça, uma caída. Ada não disse que o Kyle estava correndo quando bateu o lado direito da cabeça no batente da porta. Ela nunca contou isso para os pais da criança. Ela já tinha mudado toda a história. Como eu falei, primeiro não sabia o que aconteceu, depois ela vomitou, depois a criança bateu a cabeça, depois a criança saiu correndo. Claramente existia uma mentira ali. A promotora Crystal Levignon apresentou uma teoria sobre o que aconteceu. Ela disse que a Ada ficou frustrada com a criança por algum motivo. Talvez o Kyle não estivesse comendo no almoço, não queria comer. Talvez ela estivesse distraída assistindo novela na TV. Ela colocou o Kyle no chão e ele se arrastou para dentro do armário da cozinha que ela deixou aberto enquanto fazia almoço. Foi quando ela ficou brava e bateu a porta do armário repetidamente na cabeça do menino, fazendo com que o armário rachasse e os pregos de acabamento da parte interna da porta deixassem marcas na sua têmpora direita. Claramente, ela fez tudo isso de propósito com a criança. O detetive James Adam entrevistou a Ada depois que ela foi presa. Sim, ela foi presa em 2005. Ada disse que em 12 de outubro o Kyle estava sentado numa cadeira perto de um balcão quando ele caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão. Já mudou, né? E que ela colocou uma bolsa de gelo sobre ele por 30, 40 minutos. Quando o investigador perguntou a Ada se ela contou aos pais do Kyle sobre a queda, ela disse que não, porque a Renée chegou em casa com enxaqueca e queria as luzes apagadas e a casa silenciosa. E que o Kyle parecia estar bem, tinha comido, estava com sono. Ele perguntou por que ela não havia contado aos outros policiais sobre a queda. E a Ada disse porque não achava que eles acreditariam nela. Mais tarde, o investigador foi para a casa do casal para olhar a porta do armário danificado. A parte de trás da porta do armário, como eu falei, tinha uma fita adesiva nas dobradiças, abaixo da fenda, para manter unida, né, para a porta não cair. Mas ela havia se partido. O Dr. Cox disse que viu o Kyle brevemente enquanto estava no pronto-socorro infantil, mas o examinou completamente quando ele estava na unidade de terapia intensiva em estado crítico, já com suporte de vida. O Dr. Cox descreveu que o Kyle estava não responsivo, com hematomas recentes em ambos os lados da cabeça, na têmpora direita, ao longo da linha do cabelo, no cotovelo esquerdo e no ombro esquerdo. O Dr. Cox diz que, com base no exame neurológico inicial e no aparecimento precoce de inchaço no cérebro do Kyle, foi rapidamente entendido que seu ferimento seria devastador e provavelmente letal apenas com base em como se apresentavam os exames ali. Embora as radiografias de corpo inteiro mostrassem um exame esquelético normal, sua tomografia computadorizada da cabeça mostrou um hematoma subdural e uma hemorragia entre as duas metades do cérebro. O Dr. Cox diz que a hemorragia foi resultado de um trauma, fazendo com que um dos vasos sanguíneos vazasse sangue ao redor da superfície do cérebro. A tomografia computadorizada também mostrou que o cérebro do Kyle estava inchado e havia se deslocado para baixo em direção à medula espinhal.
Imagina o que essa moça não fez com aquela criança, meu Deus. Ele disse que o inchaço pode ser resultado de um trauma direto no cérebro ou de falta de oxigênio no cérebro. O Dr. Cox também observou 2 pequenos hematomas redondos na têmpora direita do Kylie. A equipe médica notou 3 áreas diferentes de impacto na cabeça do Kylie, com diferentes áreas de hematomas, que ambos os lados da cabeça e áreas do rosto também foram impactados, indicando que mais de um evento forte ocorreu. Ela basicamente tirou a vida do menino. Ele disse que a pressão intracraniana era 4 vezes a 5 vezes o limite normal. E os ferimentos não foram causados por uma queda doméstica, segundo ele. Bater a cabeça no batente de uma porta ou cair de um balcão e cair no chão não se explica esses ferimentos, segundo ele. Em contraste, o Kylie teve uma lesão cerebral difusa, causando um estado de coma, sem função neurológica, por isso que ele veio a falecer. Ele diz que crianças com ferimentos fatais na cabeça sofrem eventos traumáticos, como cair de uma ponte, sofrer um acidente de carro, um ferimento acidental, como cair de um balcão ou bater a cabeça no bater de uma porta, não resulta em forma alguma num ferimento daquela magnitude. Que horror, gente, que horror. Em outras palavras, o Kylie não teria sido capaz de fazer essas coisas, de ter acontecido com ele essas coisas apenas porque ele caiu. Também o Dr. Cox afirmou que o edema que o Kylie tinha quando ele chegou no hospital também não teria sido resultado de uma queda da bancada no dia anterior. O Dr. Darshan Pathak, do escritório do médico legista do condado de Dallas, realizou a autópsia do Kylie. Ele observou múltiplas contusões na cabeça do menino, do cérebro. Estava 2 vezes maior que deveria, por causa do inchaço. Ele também viu 2 abrasões pontilhadas de 1/8 de polegada. Ele estimou que os hematomas ocorreram dentro de 24 a 48 horas antes do falecimento do Kylie e foram resultado de pelo menos 3 impactos na cabeça do menino. Ele determinou que a causa do falecimento foram ferimentos contundentes na cabeça, que não eram consistentes apenas com uma queda, ou seja, todos eles tinham o mesmo consenso. Analisando as evidências, obviamente, o menino estava vivo, perfeito, sem nenhum problema quando a família saiu para trabalhar. O pai tinha feito café da manhã, o menino tinha comido o café da manhã, estava brincando, sorrindo. O pai beijou os filhos quando saiu. Estava tudo normal. Depois de tudo isso, restou provado. Um ataque de raiva, frustração, seja lá o que for, nada justifica. Ela tirou a vida do Kylie. Ela foi condenada à prisão perpétua, com chance de liberdade condicional após 19 anos. Isso não quer dizer que ela vai sair daqui 19 anos, tá? A partir de 19 anos ela pode começar a pedir a liberdade condicional, mas pode ser que nunca mais saia de lá, pode ser que saia dali uns 50 anos. Ela apelou da decisão e houve um segundo julgamento em 2012. Um perito forense, com 40 anos de experiência, disse que os ferimentos podem ter sido causados no hospital, enquanto os médicos estavam colocando um catéter em seu cérebro, porque estava inchado. Mas nada disso colou para o tribunal. O tribunal manteve a sentença e a condenou à prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 19 anos. A família dela acredita piamente que ela não fez nada contra o menino. Nada. Aquilo foi um acidente. O consulado do Peru disse 2 meses que eles estão tentando uma estratégia política diplomática. A primeira coisa é provar que a Ada serve à sociedade. Não sei como. Ela diz que a Ada traduziu 16 livros em braille enquanto está presa, ensinou os outros presos e tudo isso mostra que ela é uma pessoa produtiva. Tá, e daí? Ué, não tem nada pra fazer dentro da prisão, né? Ou passa o dia vendo televisão ou faz algo produtivo. Tá, fez algo produtivo, traduziu 16 livros em braille. E por causa disso ela precisa sair? Ela mantém sua inocência. E a família piamente acredita, a mãe dela é pediatra, que a filha seja inocente. Eu gostaria de ouvir de vocês.
Eu claramente não acredito que foi nada disso, primeiro por causa das mentiras dela, né? Eu poderia acreditar se ela fosse consistente com a história dela desde o início. Mas vocês viram, ela mudou 4 vezes a história dela. E, obviamente, se uma criança faleceu dessa forma, os médicos, né, não foi somente um médico, depois tiveram 3 médicos, inclusive um especializado em abuso infantil, depois o médico legista, todos eles foram bem veementes que esse menino não caiu e aconteceu aquilo. A forma como o menino estava, aquele ferimento, seria um ferimento grave, como um acidente de carro, ou batendo insistentemente na cabeça da criança. Que eu acredito piamente que foi isso que o promotor falou. Alguma coisa aconteceu, a criança talvez não queria comer, ou a criança foi mexer lá nos negócios, ela muito pé da vida, porque não ia receber, sei lá, na cabeça dela, o que ela estava achando, que ela não ia receber o dinheiro dela, que não iam pagar, eu não sei, alguma coisa passou na cabeça dela, seja lá o que for, ela acabou tirando a vida do menino. Simplesmente, pode ter sido num momento de raiva, pode, mas isso também não a eximina do crime. Eu acredito que ela fez deliberadamente, estava frustrada com raiva do menino e acabou fazendo e o menino perdeu a vida. E eu acho que a pena está correta, prisão perpétua. E acho que não deve sair da prisão nunca mais. Agora, acho estranho. A mãe dela e o pai acreditam piamente que a moça é inocente. A gente tem pai que é cego, né? O que é isso? Por que a sua filha mudou a história 4 vezes? Primeiro a criança vomitou depois de comer. Ah, não, depois a criança já caiu no chão. Aí depois, não, a criança estava saindo da sala de brinquedo e bateu a cabeça ali na porta. Ah, depois a criança já caiu de cima do balcão. Ela fez isso deliberadamente. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam na inocência desta jovem, que foi apenas um mero acidente, que ela não contou a verdade desde o início porque ela achava que ninguém acreditaria nela? É o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, deixa o like aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.